Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí dar uma olhada na terceira aula de geradores, ou por isso, obviamente, parte 3, na qual nós vamos ver como fica a associação de geradores. A primeira é em série. Bem, eu tenho um gerador que vai de A a B, com sua respectiva força eletromotriz e sua resistência interna, e o outro gerador de B a C, tudo aí com índice 2. Então vamos dar uma olhada. A DDP, que vai me interessar, como se eu estivesse colocando aqui um gerador equivalente, com um E equivalente aí, uma força eletromotriz equivalente aqui, e uma resistência equivalente, vai corresponder uma DDP entre A a C. Só que a DDP entre A a C é a DDP entre A a B mais a DDP entre B a C. Nós sabemos que a DDP entre A a B vai ser igual à força eletromotriz menos a intensidade de corrente que passa multiplicado pela resistência interna. O mesmo vai acontecer no segundo trecho aí, que é de B a C. Aí você fala assim, Remo, você esqueceu de colocar um índice na intensidade de corrente. Não esqueci não, a intensidade de corrente é uma só, porque o circuito está em série. Então, a DDP vai ser a força eletromotriz 1 mais a força eletromotriz 2. Vou colocar menos I em evidência e vou ficar com R1 mais R2. Obviamente, se tivesse um terceiro gerador, seria E1 mais E2 mais E3, menos I, que multiplica entre parênteses R1, R2, R3, e assim até indefinidamente. Eu posso pensar em termos de uma fórmula geral, o somatório das forças eletromotrizes menos I, que multiplica o somatório simples das resistências envolvidas. Tranquilaço, pessoal? Então, o que faz os geradores quando você coloca ele em série? Você soma as forças eletromotrizes, mas você também soma as resistências. Então, se por um acaso você for colocar um montão, a tua resistência vai ficar gigante. Então você tem que tomar cuidado na hora de colocar eles em série, porque você tem o ganho das forças eletromotrizes, mas você tem as perdas das resistências. Beleza, pessoal? Agora, em paralelo, a confusão de desenho é tão grande que eu deixei mais ou menos engatilhado para eu não perder muito tempo desenhando. Então tá aqui o que são dois geradores idênticos. Eles têm que ser iguais para a conta ficar bacana, porque se um gerador for diferente do outro, um pode roubar a energia do outro. A gente vai ver isso mais adiante quando estudar os receptores, então é interessante que eles sejam idênticos, beleza? Então a força eletromotriz é a mesma, então não coloquei índice, e a resistência interna é a mesma, por isso que eu não coloquei índice. Você entra com uma corrente aqui, e essa corrente vai se dividir, no caso, como eu tenho dois geradores aí, vai se dividir em dois, se tivesse três, dividiria em três e assim por diante. Então, o que vai acontecer é que se eu marcar esse ponto B e esse ponto C aqui, eles estão sob o mesmo potencial. Aí você fala, como assim, Remo? Olha, eles tinham um potencial em A e ganharam a força eletromotriz, os dois do mesmo, cada um recebeu a força eletromotriz igualzinha, então o potencial de A e B, de B e C, eles são iguais. Então eu juntei os pontos B e C, deixei as forças eletromotrizes aqui em paralelo e botei as resistências em paralelo. Tá? Então você vai ter duas formas de enxergar como vai ficar o todo. Porque de A a B não tem muito o que dizer, porque ganhou a DDP da força eletromotriz. Não importa por qual ramo você vai, que vai dar a mesma coisa. No caso de B a C, você pode enxergar de duas formas. Uma, enxergar a DDP construída num dos braços aqui, eu escolhi esse aqui de baixo, e o que vai ser? A DDP vai ser menos intensidade de corrente vezes a resistência dividido por 2. Enxergar aqui o dividido por 2. A outra forma de você fazer isso é você calcular a resistência equivalente. Então a resistência equivalente, como está em paralelo, vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R, então vai dar... então eu vou ter 2 sobre Rzinho, então
eu vou ter a resistência equivalente R sobre 2. Então, quando eu colocar a intensidade de corrente somada aqui das duas, eu vou ter I. Mas, em compensação, vou ter resistência dividido por 2, chegando ao mesmíssimo resultado. Enxergaram aí? Então, eu acho até a primeira explicação mais direta. Se vocês me permitem, eu fico com a primeira explicação. Se vocês preferem ver a questão da resistência equivalente, também dá no mesmíssimo. Agora, imagina, se eu tivesse 3, aqui dividiria por 3 ramos, dividiria por 4, por 5 e assim por diante. Então, como é que ficaria? Ó, a fórmula desse aqui ficou, a DDP é menos IR dividido por 2, porque são 2 geradores. Se fosse N geradores, a força eletromotriz não mudaria, qualquer ramo que você escolhesse seria a mesma, DDP. Agora, a perda devido à resistência ia diminuir se por um acaso você colocasse um número maior de resistências. Enxergaram? Então, a fórmula geral vai ficar com essa carinha aqui. Então, qual é a vantagem de você ter geradores em paralelo? É que a resistência interna diminui para o seu gerador equivalente. Qual é a desvantagem? Que a força eletromotriz é a mesma. Beleza? Então, lembrando aqui, ó, em série, aumenta a força eletromotriz, mas aumenta a resistência. Em paralelo, mantém a força eletromotriz, mas diminui a resistência. Enxergaram aí? Beleza? Então, 2 exercíciozinhos, um para série e um para paralelo, para fixar o conceito discutido. Então, para série, ó, eu tenho 4 geradores, eu ia falar resistores, né? Então, eu tenho aqui, eu representei um deles grandão, aqui representei os 4 pequenininhos, até porque eu vou precisar de espaço para desenvolver aqui a conta. Então, é interessante desenhar ele bem pequenininho aqui. Então, você tem R, eles são idênticos, tá? Como estão em série, eles não precisariam ser idênticos, mas por acaso são idênticos. Então, qual vai ser a DDP entre um ponto e o outro, entre A e B? Entre A e B, eu vou ter somatório das forças eletromotrizes, como são 4, como são 4 vezes 12, 48, menos a intensidade de corrente que passar entre as crianças aí, multiplicado pela soma das resistências, como são 4 vezes 2, tem uma resistência equivalente de 8 ohms. Então, funcionaria como se fosse um só gerador com força eletromotriz de 48 e resistência interna de 8 ohms. Enxergaram aí? Então, eu vou substituir, ó. Tá aqui. 48, 8 ohms. E a pergunta é, se eu ligar em uma resistência de 4 ohms, o que vai acontecer? Então, vou ligar aqui, ó, resistência de 4 ohms. Ó, repara aqui que a resistência interna ficou maior do que a resistência que você quer trabalhar, né? E eu falei que era justamente a desvantagem de você trabalhar com eles em série. Mas isso dito, vamos seguir aí. Qual vai ser a DDP entre o ponto A e B? 48 ohms. 48 volts, desculpa. Que é a intensidade de corrente que vai passar aqui. Esses duas crianças vão estar em série. 8 mais 4, 12, multiplicado pela intensidade de corrente. Então, a intensidade de corrente que vai acontecer vai ser de 4 amperes. Ah, você prefere a fórmula? Tá bom. E é igual a intensidade de corrente, R mais Rzinho, o que a gente fez aí. Repara que dá para matar pelo raciocínio da mesma forma. Foi a mesma conta que eu fiz aí, beleza? Bem, então a intensidade de corrente morreu. Qual vai ser a DDP entre os pontos que vão me interessar aqui, ó? Ponto C e o ponto A, que é onde acontece o efeito elétrico que você queira, acender uma lâmpada, ligar um aquecedor. Então, eu estou pensando na DDP útil, tá? Eu não falei aqui, mas seria a DDP entre C e A. A DDP entre C e A, então, CA, vai ser igual a intensidade de corrente
multiplicado por essa resistência de 4 ohms aí. Então, o CA vai ser igual a 4 amperes multiplicado por 4 ohms. Então, vou ter 16 volts aí. Belezura pura? Ok. Aí, qual vai ser a potência útil? A potência útil vai estar ligada aqui, ó. Então, vai ser o CA multiplicado pela intensidade de corrente. Então, os 16 volts que a gente acabou de calcular, multiplicado pela corrente de 4 amperes, que a gente calculou antes. Então, 64 watts. Repara que essa criança tem um rendimento pífio, né? Porque a resistência interna ficou monstruosa. Beleza, pessoal? Vida que segue? Então, vamos lá. Agora eu coloquei essas 4 crianças aí em paralelo. Por acaso é o mesmo gerador, né? Como se fosse a mesma pilha. E coloquei uma resistência de 3,5. Então, vamos ver o mesmo exercício, né? Como é que vai ficar? Bem, a DDP entre os dois pontos aqui vai ser a força eletromotriz, 12, menos intensidade de corrente, multiplicado pela resistência dele, dividido pelo número de pernas aqui, né? As 4, né? Os 4 estão em paralelo, então eu dividi aqui por 4. Então ele vai funcionar com essa carinha aqui, 12 menos meio I, como se fosse um só. Deixa eu desenhar ele aqui um pouquinho em cima, que aí eu desenho uma vez só. Como se fosse um só gerador de 12 volts, com uma resistência interna pequenininha de meio ohm. Aí eu tô ligando ele a uma resistência de 3,5. Malandro, né? Já fiz uma conta aqui que a soma das duas vai dar 4, justamente para facilitar as contas, né? Então, qual vai ser a intensidade de corrente? Bem, a DDP entre esses dois pontos aqui, A e B, corresponde a 12 volts. Então, 12 vai ser a intensidade de corrente somado às resistências que ficaram em série. Meio mais 3,5, 4. Então, eu vou ter uma intensidade de corrente de 3 amperes. Qual vai ser a DDP entre os pontos de interesse? Então, vou chamar de C e D aqui, mas poderia ser C e A, que nem eu fiz da outra vez, porque aqui esse trecho está em curto-circuito, né? Mas tudo bem, C e D. Então, a DDP entre C e D, que é aonde o teu equipamento vai estar funcionando, qual vai ser? Ó? Bem, intensidade de corrente multiplicado por essa resistência aí de 3,5 ohms. Só que a intensidade de corrente é 3 vezes 3,5, 9 mais 1,5, 10,5 volts. Legal, pessoal? Finalmente, qual vai ser a potência útil? A potência útil vai ser esses 10,5 volts multiplicado pela intensidade do corrente. Então, o que vai ser? 30 mais 1,5, 31,5 watts. Bem, pessoal, espero que tenha sido bastante elucidativo, mas, mais uma vez, é uma dessas matérias que a pessoa fica boa quando exercita. Meu conselho a vocês é peguem uma boa lista ou um bom livro, né? Não sei se todos vocês sabem, mas a gente acompanha os fundamentos da física de Ramalho, né? Você pode escolher também os tópicos da física, mas hoje em dia na internet, se você não tem acesso ao livro, gente, você consegue uma lista tranquilona, põe lista de exercícios de geradores, aí você pode pegar com resposta, treinar a beça, treina bastante, faz pelo menos uns 20 exercícios desses para poder ficar craque. No mais, gente, como sempre, é aquele abraço.